Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Cariscalade. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje eu estou aqui diretamente de Diamantina, no meu último dia, minha última hora aqui na faculdade, para gravar o podcast aqui com o Vinícius. Então, acabei de fazer uma grande visita técnica aqui e fazer uma grande parceria. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que não é tão comum, que é em relação a gêmeos, dor e todas as alterações musculoesqueléticas. A gente vai entender e vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo aqui com o Vinícius, tá? Antes de qualquer coisa, Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por estar me recebendo. E primeiro, se apresente. O pessoal já deve ter te conhecido na fasciopatia, mas caso não tenha escutado aquele episódio, por favor, se apresente. Foucault, obrigado pelo convite. É um prazer te ter aqui em Diamantina. Você ficou um tempo aí, acredito que a gente discutiu muita coisa bacana e vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre o Registro Brasileiro de Gêmeos, que é um filho assim, que eu tenho muito carinho e eu acho que vale a pena esclarecer um pouquinho para toda a população a importância desse projeto. Bom, falando um pouquinho, eu sou o Vinícius, eu me formei em fisioterapia e educação física, depois eu fiz meu mestrado em ciências da reabilitação e especializei em esportiva com ênfase em terapia manual. Entre 2010 e 2013 eu fiquei um período fazendo meu doutorado na Austrália, na Universidade de Sydney, estudando um pouquinho sobre coluna. E aí, quando eu estava terminando o meu mestrado, aí começa a história com gêmeos, eu veio a ideia, junto com o professor Paulo Ferreira, da Universidade de Sydney, de estar aplicando para uma bolsa de pós-doc para estabelecer o Registro Brasileiro de Gêmeos. E aí a gente foi bem sucedido, a gente estabeleceu com a ajuda da professora Lucy Fuscaldi. Então, foi uma pessoa muito importante aí para que deu abertura, né, ao projeto no Brasil, e aí desde 2013 ele existe, esse projeto. Então tem sido muito legal ver a comunidade gemelar assim, entendendo o papel dela, a importância dela para esclarecer muita coisa em relação à saúde, que existe uma confusão muito grande ainda, e eles ajudam a gente a não só esclarecer, mas tomar a melhor decisão. Muito bom, muito bom. Então, acho que é uma coisa bem bacana e diferente, né, de realmente estar estudando. Eu lembro muito bem quando eu comecei a estudar um pouco sobre dor, deparar com os estudos dos gemelares e entender que populações têm a mesma alteração e intensidades, prevalências, incidências de dor diferente. Então, é uma informação bem chocante, acho que bem interessante, facilita para entender mais sobre o modelo de dor, mais biopsicossocial, né? E com certeza a gente está com a melhor pessoa no Brasil hoje para conversar sobre esse assunto. Já, como vocês falaram, né? O registro é aqui na Federal, então é importante entender que os estudos acontecem aqui e a ideia é conversar um pouquinho sobre esses estudos. Então entender o que a gente já aprendeu com eles, o que a gente pode aprender e como interpretar isso de uma certa forma clínica, como isso pode ajudar em melhorar nosso entendimento em relação às questões musculoesqueléticas, alterações e por aí vai. Então, Vinícius, vamos começar do começo, né? Eu acho que você contou um pouquinho de como que o projeto chegou para você, mas entender o que você já tinha entendido ou se o projeto só caiu no teu colo aí, entre aspas. Então, como que foi esse processo inicial, até do seu entendimento sobre suas expectativas, ou se foi só uma grande oportunidade que apareceu, que muitas vezes também acaba sendo, né? Então, conta um pouco mais desse detalhe. Na verdade foi uma oportunidade, eu não posso negar não, porque eu estava ali do meio para o final do meu doutorado. O Paulo ele tinha começado colaboração com o Registro Australiano de Gêmeos, onde até hoje ele está, que é um dos maiores registros do mundo, né? Hoje tem, se não me engano, acho mais de 80 mil pares, 80 mil gêmeos. E aí ele veio com a ideia da gente fazer um estudo para investigar fator de risco para dor lombar nessa população.
Então, assim, quando ele falou, aí eu queria entender o porquê o gêmeo, né? E aí a grande questão, assim, a primeira coisa que a gente entende é muita coisa que acontece na nossa vida. Meu nariz é grande, minha barba é ruiva. É porque meu pai tem nariz grande, ou minha mãe tem nariz grande, minha barba é ruiva, meu avô. Então, Ou muita padeiro, coisa. né? Então, muita coisa vem da família, né? Então, é a famosa hereditariedade. Então, a gente, diante dessa questão familiar, a gente tem muito ruído, né? Muito viés na literatura se um fator de risco ele realmente é modificável, é do ambiente, ou é alguma coisa que é familiar, nesse momento, até eu tenho que falar nesse momento, que pode ser que futuramente surjam intervenções genéticas, né? Mas se tem como, eu, né, fisioterapeuta, nossa área, a gente tem como modificar isso, né, essa questão ambiental. Então, o que a gente fez? A gente pegou gêmeos monozigóticos, que são os idênticos, eles compartilham 100% da carga genética, então eu estaria controlando ali para a questão genética, só que esses gêmeos monozigóticos, eles eram discordantes para a dor lombar. Então, um tinha dor de coluna e o outro não tinha. Perfeito. Então, por quê? Questão genética eu estou controlando ali. Então, possivelmente era algum fator ambiental que explicaria aquilo ali. E aí, o mais interessante, além da questão genética, o estudo com os gêmeos ele possibilita você controlar para primeira infância, porque muitos fatores biopsicossociais dos gêmeos eles são vivenciados da mesma forma. Então, se você tem gêmeos, possivelmente eles viveram na mesma casa, houve uma tentativa de ter a mesma questão social, a mesma questão psicológica e física. Pode ser que foi diferente, mas é a maneira mais fácil de eu estar controlando não só a questão genética, mas essa primeira infância ali, né, para fatores de confusão. E aí, então, a gente falou, poxa, então vamos entrevistar esses gêmeos. Então, a gente entrou em contato com o registro australiano, e eles toparam. Então a gente entrevistou, a gente fez um questionário estruturado, questões fechadas e abertas, para identificar. As questões fechadas, a gente pegou aqueles fatores de risco que a literatura já falava, que eram fatores de risco para dor de coluna, que poderia explicar um ter e o outro não ter. E também questões abertas, para eles reportarem. Pode ser que tenha algum que ainda não foi investigado, que eles levantem ali. Então era para dar dicas, insights ali para futuros estudos. E aí foi muito interessante, porque a gente viu nesse estudo que houve uma concordância muito alta entre os gêmeos. Então eles estavam em locais diferentes na entrevista e eles concordaram assim, nos possíveis fatores de risco, que explicariam um ter e o outro não ter. E dos fatores de risco muito parecido com aquilo que a gente já vem investigando. Então, eles reportavam muita questão questão física mesmo. Então, trauma, claro, surgiu. A questão de sedentarismo como fator de risco. A atividade física moderada ali como proteção. Qualidade do sono, eles reportaram também como possível fator de risco. Dentre outros, estresse psicossocial também eles reportaram como possível fator de risco. E aí foi muito interessante, o estudo foi publicado, e aí veio a ideia, eu aproximei um pouquinho do registro australiano e estava terminando o doutorado, o Paulo veio com a ideia, poxa, o registro australiano ele faz parte de uma sociedade internacional de estudos de gêmeos. Que legal. São mais de 30 registros pelo mundo, e não tem no Brasil um registro que participe da sociedade. Então, é uma proposta para o seu doutorado muito interessante. Eu falei, poxa, muito legal. Então, a gente escreveu o projeto, aplicou e conseguiu o pós-doc financiado pela CAPES, onde a gente estabeleceu o registro brasileiro, que fez parte da Sociedade de Estudos de Gêmeos desde 2013. Então, foi uma oportunidade, através da colaboração com a Universidade de Sydney e a Universidade de Melbourne, onde está o registro australiano de gêmeos, que desde o início eles deram suporte também para a gente, é um parceiro. E desde então a gente vem com a ajuda dos gêmeos, voluntariamente,
a gente, primeira coisa é eles entenderem, a gente demonstra a importância dos gêmeos para esclarecer não só fatores de risco, mas também fatores prognósticos e também eficácia de intervenção. Depois que eles entendem, a gente convida eles para ajudar a gente a resolver esses problemas na sociedade. Então, um exemplo bem simples se eu souber fatores importantes, né, que eu consiga intervir, modificar, controlando por viés genético, isso é muito legal, né? E a gente já viu, controlando por genética, que várias coisas que a gente achava que era fator de risco, que não é mais. Por exemplo, depressão. Legal. Entendeu? Bacana. Aproveitando, né, eu acho que é bem importante alguns detalhes de toda essa história que o Vinícius contou. Alguns muito em relação, né, primeiro, Paulo Ferreira, Manuela Ferreira, são os dois brasileiros que eu acho que abriram muitas portas, né, então eles vieram da UFMG, construíram muitas coisas, então todos os brasileiros que falarem, você sabe que vieram lá da Austrália, estão lá perto do lado do Chris Maher, né, que é outro professor, então são muitas pessoas que construíram tudo isso, né, então e trazendo um pouquinho para a realidade brasileira, e de uma forma bem prática, né, trazer o projeto para cá, quais que foram esses grandes desafios iniciais, né, porque querendo ou não, a gente está numa cidade que é Diamantina, ela não é um centro urbano, então assim, isso dificultou, não dificultou? Como foram essas etapas iniciais de trazer o projeto mesmo de uma forma bem de implementação, prática, né, então que desafio que vocês tiveram pensando em tudo isso? Isso é importante, porque realmente a primeira coisa foi a equipe por trás, né? Então, começa com o Paulo, começa com o John Hopper, do Registro Australiano de Gêmeos, o Registro de Múrcia também, em espanhol, ajudou a gente, foi muito legal, e tem alguns brasileiros que nesse caminho ajudaram, né? Tem o Lucas Calais Ferreira, que hoje está na Universidade de Melbourne, que está trabalhando no Registro Australiano, que é um dos coordenadores do registro, e o próprio Paulo. Então, foi muito trabalho de formiguinha mesmo para estabelecer. E aí, para montar, a principal dificuldade, claro, a primeira coisa é financiamento para você sustentar o projeto. Né? No início, não é nem questão de material, mas recurso humano. Sim. Então, eu estava ali como pós-doc e depois começa a surgir. Hoje tudo é muito questão remota, online, né? Então a gente precisava de um site, uma plataforma, então a questão financeira veio à tona e aí a gente teve muita ajuda do registro australiano para poder... Ótimo. Qual que é o caminho das pedras? Como que eu posso estabelecer isso aqui no Brasil? E foi muito legal porque rapidamente a gente conseguiu, hoje a gente tem 1.500 gêmeos cadastrados voluntariamente de todas as regiões. Claro que a maior representatividade é da região sudeste, mas a gente tem gêmeos de todas as regiões. Então isso é muito legal. Então um potencial enorme. O Brasil é um país que tem uma diversidade socioeconômica enorme. Então, todos os registros que estão envolvidos na sociedade ficaram muito felizes e viram potencial. Não é todo dia que um registro consegue 1.500 rapidamente. A questão é a gestão ao longo do tempo, porque não é só você coletar os gêmeos, mas você fazer eles interagirem. Então, hoje a maior dificuldade nossa é essa questão de manutenção da comunidade gemelar. Então, a gente fez alguns festivais de gêmeos, foi até assustador, porque a gente viu gêmeos que eram afastados desde a infância se encontrarem através da comunidade gemelar. Aconteceu. Mas assim, hoje aí a gente lida hoje com estudantes, seja de mestrado, doutorado, colaboradores, para fazer os projetos. Através dos projetos a gente alimentar o registro, né, e manter o gêmeo interessado. Então, por exemplo, nesse momento a gente está planejando a segunda onda, que é a segunda vez, né, que os gêmeos responderiam um questionário de base, onde a gente teria como fazer algumas associações longitudinais para a gente tentar construir modelos de causalidade.
E depois, quando tiver mais robusto, seria sensacional. É um sonho nosso que é tentar fazer um estudo controlado, randomizado com gêmeo, onde a gente vai controlar por coisas que a gente nem sabe, né? Porque eles são idênticos. Então, se a gente pega ali, sei lá, alguns pares de gêmeos com uma condição X e faz um estudo controlado, a gente é o famoso, é o controle perfeito, né? Então, seria muito legal. Mas são etapas. Então, a gente começou com estudos mais epidemiológicos, de prevalência, estudos agora de associação transversal, e agora a gente está, talvez, com a segunda onda, vai conseguir os modelos longitudinais aí para tentar explicar, né, algumas coisas. Maravilha. E eu acho muito interessante, né? Porque uma das questões, quando você faz pesquisa, o processo de você controlar variáveis é o maior desafio. Então, nesse sentido, você está controlando uma variável que não tem nem como modificar tão fácil, né? E realmente, como o Vinícius já falou, a questão de contexto dependente, né? De entender que estão no mesmo ambiente, tiveram as mesmas influências e todos os estímulos, você entender uma população dessa e principalmente a longo prazo é o que várias condições musculoesqueléticas não têm, né? Se você for ver uma questão de alinhamento do membro inferior, a gente sabe que a população cresce e aí tem uma variação entre varo, valgo, e aí vai mudando e a gente não sabe nem o que acontece exatamente para ter um valor normativo aqui, além daquele do livro, né? Então a gente não tem um longitudinal de diversas variáveis, né? Então, como o Vinícius está falando, controlar isso, ele traz um pragmatismo e uma importância desse projeto que senão você se perde anos de trabalho, né? Sim. Então, a seriedade de você passar esse projeto e cuidar dele está muito em relação a não perder anos de trabalho, porque senão você zera tudo, né? E aí tem uma questão que eu até queria entender, que quando vocês fazem esse recrutamento, quais são as características, além de ser gêmeos, né, gemelares, quais são essas características que essa população precisa ter para ser incluída nesses estudos, né? Então, como que funciona esse processo de entrada dessa população? Joia. Os gêmeos, eles podem ser idênticos ou não idênticos, mesmo sexo ou sexos diferentes. Importante ambos estarem participando, né? Eles são, depois da identificação, a gente dá boas-vindas e registra e eles respondem o questionário de base. Então, inicialmente a gente coletava pessoas acima de 18 anos, hoje qualquer idade, então a gente vai pegar, né, desde o nascimento, consentiu, aí explica para ele, coleta esses dados, tanto dados sociais, econômicos, fatores, possíveis fatores aí envolvidos, desde qualidade do sono até alguma ocorrência de condição musculoesquelética, e isso vai ser de muito importante para esclarecer. É interessante que a gente às vezes fala assim, não, mas eu não sou gêmeo monozigótico. Não, mas é tão importante quanto, porque o gêmeo dizigótico não idêntico, ele ajuda também a você fazer a análise, é muito importante. E não só a questão, né, científica, a comunidade gemelar, ela gosta de interagir. Então a gente notou que eles gostam de contar casos. A gente teve aqui a presença da Nancy Siegel, que é do registro de gêmeos dos Estados Unidos, e ela é psicóloga, então ela contou vários, que ela é uma pesquisa mais qualitativa, então ela viu vários casos interessantes assim, e a população gemelar gosta de interação. É bom também esclarecer que assim, a gente falou do modelo que chama Co-Twin Study, né, que é um modelo onde a gente tenta, através do caso e controle do monozigótico, idêntico e não idêntico, tentar controlar esse viés genético, mas a gente tem várias perguntas de risco, prognóstico, eficácia de intervenção que a gente consegue responder com o modelo de gêmeos. Então, um outro estudo clássico de gêmeos que é muito interessante é quando a gente pega algum fenótipo, por exemplo, isolamento social. O isolamento social, até quanto dessa variável ela é modificável, ela é ambiental, que determina meu isolamento social, ou é algo familiar, não, meus pais são assim, eu sou assim. Ou é algo que da minha infância, que aconteceu na minha infância, que também que me ajuda a ter esse fenótipo hoje, né? Então, através do estudo de gêmeos tradicional ali,
clássico, eu consigo ver quanto dessa variável, isolamento social, por exemplo, aqui eu estou falando como exemplo, quanto que é a variabilidade dessa variável é devido à questão genética familiar, quanto que ela vem por causa da questão compartilhada na infância e quanto que é modificável. Porque vamos supor, se eu ver que o modificável é muito alto, de 0 a 1, é muito alto, próximo de 100%, o que acontece? Quer dizer que se eu der a possibilidade de eu dar uma intervenção focada no indivíduo, tem grande possibilidade de eu modificar aquele isolamento social. Então, o primeiro passo talvez é algo que eu consigo modificar ou não? É algo, né? Então, também ajuda a esclarecer essa questão de quanto que é genético, quanto que é ambiental, né? E é isso, e tem outras pesquisas qualitativas também, comportamentais, que são estudadas através dos gêmeos também. Perfeito. Uma dúvida maior em relação até às condições que são estudadas, né? É legal conforme você foi falando, eu fui lembrando, é uma coisa meio fácil até de perceber a personalidade, né? O nosso amigo Bruno Saragioto tem, né? Os gêmeos, e aí dá para ver que os dois têm personalidades muito diferentes e sendo influenciados da mesma forma. Então, assim, eles se interagem, se estimulam, estão na mesma casa. São casos, né, que os dois tiveram esse crescimento inicial na pandemia também, então o isolamento deles foi um estímulo específico. E o que a gente está falando é em relação muito a isso, né? E aí eu queria entender, as condições estudadas são exclusivamente dor lombar, dor musculoesquelética geral, dor crônica. Quais são as patologias, as condições aí que vocês têm focado e qual que é a necessidade de cada uma? Perfeito. Bom, os registros, eles têm diferentes focos, dependendo da onde eles foram desenvolvidos, né? Então, tem uns que são mais da área da psicologia, outros são da área mais musculoesquelética. Nosso foco aqui é musculoesquelético. Então, a gente tenta entender melhor as condições musculoesqueléticas, tais como osteoartrite, dor de coluna, seja cervical, lombar, né, para ver fatores de risco, prognóstico, eficácia de intervenção. E então, assim, até foi uma grande mudança, que na primeira onda o nosso questionário era muito amplo, porque a gente tentou juntar o nosso interesse com o interesse do registro australiano e de Múrcia, que coletavam, e do dinamarquês, que coletavam muitas informações de muitas condições. E aí acaba sendo um tiro no pé, porque questionários longos é cansativo, então a gente via que muitos gêmeos queixavam. Então foi uma grande mudança para essa segunda onda, né? A questão da interação, para melhor interagir e melhor resposta, a gente está focado mais nessas questões musculoesqueléticas e nos principais fatores ali relacionados hoje com essas condições, tais como qualidade do sono, isolamento social, que é um fator social pouco estudado, mas importante, e alguns determinantes importantes aí, como tabagismo, nível de atividade física, por aí vai, histórico de lesões, essas coisas. Legal, então é interessante pensar, né, que como, de certa forma, o foco é um controle genético, mas ao mesmo tempo a grande variável, e acaba sendo por causa desse entendimento moderno da dor, ganha muita força, as questões estruturais. Porque, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes tem o caso de gêmeos terem as mesmas alterações na mesma época, no mesmo período, e terem condições diferentes, né? Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa entender, né? Que as alterações têm sua natureza, e essa natureza não significa o sintoma, o sinal e sintoma que ele vai ter. Então, as condições estudadas têm aquelas que a gente já imaginou muito que a influência do tecido poderia ter sido um dos grandes diferenciais e não necessariamente. Então, eu acho que aí entra uma parte bem bacana e se você quiser aprofundar, fica à vontade. Perfeito. É a questão a tal da epigenética, né? Isso. Que às vezes você tem algum perfil genético ali, mas dependendo da interação que você vai ter com o ambiente, você vai fazer com que aquilo ali aconteça ou não aconteça. Então, é aí que está a beleza da gente entender. No caso aqui, a gente está tentando controlar a questão genética para entender o fator ambiental modificável que a gente pode
dar uma intervenção para prevenir ou uma intervenção para melhor eficácia. E aí é até interessante, não tem como não citar as duas brasileiras que estão hoje na Austrália, que é a Amabile Dário e a Marina Pinheiro, acho que é Barros Pinheiro, que elas fizeram excelentes estudos, onde foi muito legal que elas tentaram ver possíveis fatores de risco que na literatura já tinha batido martelo, que eram fatores de risco, por exemplo, depressão. E aí a literatura vê que depressão é um fator de risco através de estudo longitudinal, bonitinho, só que Cochrane e Will fala que antidepressivo não funciona para dor lombar. Então, como você investiga que é fator de risco, mas o estudo controlado randomizado não está encontrando, o Cochrane Review falou que não funciona o antidepressivo. Então, o que está acontecendo? Então, o que aconteceu? Com a ajuda dos gêmeos, usando o Cochrane Design, que é ajustando para a questão genética, o caso e o controle, o que a Marina, no caso, viu? Marina viu que quando foi ajustado para a questão genética, a relação causal de depressão com a questão de presença de dor de coluna lombar, ela sumiu, ela desapareceu. Que legal. Então, ela é como se os sintomas depressivos, eles na verdade, não fossem fatores de risco para dor de coluna. E isso explica porque a Cochrane Review não estava encontrando resultado, que quer dizer que tinha uma variável que não tinha como controlar antes, né? E além da questão clínica interessante, olha que bacana, se esse estudo tivesse sido feito há anos atrás, a gente não teria gasto anos e muito dinheiro com vários estudos clínicos randomizados que não encontraram nada, encontraram a mesma coisa, que não funciona. Então, foi muito legal. A Amabile Dário investigou obesidade também, com o mesmo propósito, e encontrou resultado similar. Falei, poxa, mas sempre então acabou esse negócio de fator de risco, está encontrando que nada é fator de risco? Não. Estudos já viram que nível de atividade física, qualidade do sono são fatores de risco. Tabagismo, então também reforçaram alguns fatores que a gente sabe que são fatores de risco, foram comprovados mesmo controlando pela genética. Então, assim, isso é muito importante para a gente saber onde abordar esse paciente para prevenir ele melhor, né? Então, foi interessante assim, para a gente esclarecer clinicamente algumas coisas que eram enviesadas aí por falta de controle com a questão genética. Perfeito. Eu acho interessante porque, querendo ou não, com esse tipo de fala tua, me faz pensar que com a nossa evolução até de entendimento e métodos estatísticos, muitos estudos podem ser revistos e feitos novas análises com esse mesmo material, porque a variável, né, o interesse de controlar elas acaba sendo muito fiel. Então, eu não tenho dúvida que conforme a gente vai entender melhor alguns métodos estatísticos, pode ser que muda alguns resultados, né? Então, nas próximas levas e tendo essa somatória acumulativa de resultados, você acaba sempre somando e melhorando os resultados e análises para acho que a gente entender algumas coisinhas melhor, né? Sim, é legal porque muitos dos estudos na área musculoesquelética, que eu tenho maior interesse, eles se esbarram em dados longitudinais, para modelo causal ou para entendimento, às vezes, né, a gente precisa às vezes de seguir essa população. E aí o que acontece? A gente, atualmente, o que a maioria das críticas em termos de evidência de estudo com gêmeos é a quantidade de participantes de gêmeos em análises longitudinais, que isso com o tempo vai melhorando, assim, né? Porque está fazendo os cortes, né? Os acompanhamentos, então isso vai melhorando a cada dia. E aí, na fase que a gente está, por exemplo, né? Aqui no Registro Brasileiro de Gêmeos, inicialmente a gente tinha dados transversais da primeira onda. E aí a gente queria investigar, por exemplo, um fator social, que ele é pouco investigado hoje em dia ainda, né, infelizmente, na área da saúde. A gente queria ver se isolamento social era um possível fator de risco para dor lombar. Isso é o nosso sonho, a nossa meta.
Só que a gente tem dados transversais, a gente não pode falar de causalidade. Então, o estudo da Natália, o que ela fez? Ela pegou esses dados longitudinais, ela criou um modelo para ver se esse modelo explicava um gêmeo ter dor de coluna e o outro gêmeo não. Então, ali eu estaria controlando, né, para a questão da primeira infância, da questão genética. E nesse modelo, além do isolamento social, ela também adicionou alguns fatores que já estão batidos no martelo, que são possíveis fatores de risco. Mesmo sendo um modelo causal, mais uma vez, que são dados transversais. Então, ela adicionou nível de atividade física, tabagismo e qualidade do sono. Legal. E aí, ela encontrou, no modelo explicou, um gêmeo ter e o outro gêmeo não ter dor de coluna. A gente acrescentou dor cervical e lombar. Então isso foi muito legal, a gente ficou muito feliz. E agora a gente, um dos planejamentos dessa segunda onda é que com os dados longitudinais a gente vai pegar esse modelo testado e que a gente viu que explicou lá, a associação transversal, a gente vai ver agora longitudinalmente se ele continua explicando e se isolamento social controlando para esses vieses modificáveis que já são batidos no martelo e questão genética e o que foi compartilhado na infância, se continua sendo um fator de risco. Se sim, a gente está falando que, poxa, isolamento social é importante para a dor de coluna. E o mais legal, a mesma Natália, ela fez um estudo usando o estudo clássico, o delineamento clássico de gêmeos, onde ela queria estudar quanto da variável isolamento social advém da hereditariedade dos pais, né, ali, quanto da primeira infância e quanto que é ambiental. Legal. E ela viu que a maior parte é ambiental. Ou seja, se eu descobrir que o isolamento social é um fator de risco importante nesse estudo longitudinal e ele é modificável, eu posso pensar em abordagens preventivas para trabalhar nessa questão aí, né, social, para melhorar aí para diminuir o risco de uma condição prevalente na população. Legal. Isso é extremamente interessante, né? Porque se a gente entender a dor em crianças e adolescentes, né, que a nossa amiga Tia estuda também, muito dessa influência dos pais, ela existe, só que a gente nunca soube se é uma questão comportamental, se é só questão genética. Então a gente começa a entender outras variáveis, as mesmas variáveis de outra forma na real, porque agora a gente vem por uma outra perspectiva, né? E aí até a questão, né, em relação de crescimento, às vezes não são os pais, né, biológicos, podem ser outros, e pode ter alguma questão desse sentido, que você tira alguns fatores genéticos, mas coloca alguns mais comportamentais, por exemplo. Então, quando a gente são variáveis que em estudos que não seriam gemelares não seriam possíveis de controlar ou responder, ou até para melhorar as perguntas feitas em populações mesmo que não sejam gêmeas em si, né? Então, são diversos aprendizados, isso eu acho que é extremamente interessante, e acho bacana você falar um pouquinho, Vinícius, de como que vocês estão agora, parece estar um pouco em pausa em alguns processos, etapas, né? O que vocês querem fazer nessa segunda onda aí para entender a evolução e o que a gente pode esperar. E se quem, óbvio, puder e for, né, da época do gemelar, a gente vai deixar o link aí para poder divulgar, registrar, né? Acho que é um ótimo momento para poder fazer essa divulgação de um projeto tão bacana, né? Eu brinco, a maneira mais fácil de entender a importância do gêmeo é uma analogia boba, mas é porque eu gosto de vinho e acho fácil de explicar, mas para todo mundo entender, utilizando o vinho aqui, imagine o seguinte, você quer saber, no estudo COTWIN, né, que eu quero controlar a questão genética para entender se um possível fator de risco, né? Então, eu quero ver se a temperatura é um possível fator de risco para o vinho vinagrar. E aí, eu vou expor dois vinhos, para a temperatura X e a temperatura Y. E vou acompanhar por 10 anos. E 10 anos depois eu vou ver a incidência do envinagrado, quanto não, e vou ver qual foi a maior incidência, se foi um fator de proteção, um fator de risco ali, esses grupos, na exposição ali, né, temperatura X e Y. E aí,
10 anos depois, eu posso, esse vinho que ficou na temperatura Y, ele teve maior incidência de perdeu mais. Então, essa temperatura Y é um fator de risco, eu poderia pensar assim. Só que tem um viés muito grande. Se esse vinho que eu coloquei aqui, nessas duas temperaturas, forem constituídos de maneira diferente, por exemplo, eu estou comparando um Chateau Margaux, que é um vinho de guarda, tal, com um sangue de boi. Então, a constituição dele genética, eu não controlei. Então, chegar lá, será que o que fez o vinho vinagrar foi a temperatura diferente ou foi a constituição genética? Eu só tenho uma forma de ver isso, que é o quê? Eu colocando o vinho, o monozigótico, que seria o idêntico aqui e seguindo. Aí eu teria o controle perfeito. Da mesma safra, não. Exatamente. Então, é uma forma, uma analogia para tentar entender um pouco esse modelo, né, para explicar possível risco aí. Sobre a questão do momento atual, né? Então, a gente está começando a planejar a segunda onda. Então, a gente convida todos os gêmeos de todo o Brasil. Pode ser gêmeo idêntico ou não idêntico, então do mesmo sexo ou de sexos diferentes, não tem problema. A gente lembra que a gente quer a questão científica, sim, mas a gente quer que também a sociedade gemelar ela se interaja. Né? A gente, de vez em quando, a gente faz alguns eventos, então a gente pretende fazer evento onde esses gêmeos se interagem. Eles gostam de interagir, gostam de conversar sobre as experiências. Então, aqueles de qualquer idade, por favor, entre em contato. A gente tem as mídias sociais. Então, hoje a gente tem a nossa página no Instagram, no Facebook. A gente vai ter o link também, onde vocês podem mandar o contato ou indicar alguém com telefone. A gente entra em contato, dá boas-vindas, explica, tira qualquer dúvida. E a pessoa consentindo, a gente registra, valida o gêmeo no registro e convida a pessoa a responder um questionário de linha de base, que atualmente a gente muita pergunta sobre questões socioeconômicas para entender um pouco da vida do gêmeo e alguns fatores relacionados à ocorrência de algumas condições de saúde, por exemplo, dor de coluna lombar, dor de coluna cervical, osteoartrite, entorse de tornozelo, que são nosso foco aqui. Então, é tudo de maneira online, remota, que a gente faz. Então, a gente conta com a ajuda de todos para divulgar, que o gêmeo é muito importante aí para a gente esclarecer questões importantes de saúde e para otimizar a abordagem para prevenir, para tratar, entender melhor essas condições. Então, conta com a ajuda de todos aí. Muito bom, sensacional. Bom, para fechar então, acho que é uma conversa bem bacana, a gente vai deixar o link dos estudos, obviamente, o link para registrar, se vocês conhecerem alguma pessoa que seja, né, irmãos anjos gêmeos, a gente pede ajuda aí para conseguir divulgar cada vez mais. E também, Vinícius, aproveita e fala um pouquinho de algumas linhas de pesquisa, se alguém quiser vir para a Diamantina, ir na cachoeira e realmente fazer pesquisa de alta qualidade, né? Eu fiquei realmente impressionado com o tamanho e a qualidade do que tem sido feito, né? Se você vê só o currículo do início já impressiona, mas o que está sendo produzido também é extremamente bacana. Acho que é legal, né? O pessoal saber o que está sendo feito. Então, fala um pouquinho dos seus projetos aqui de Diamantina e caso alguém tenha interesse de mestrado, doutorado, também vou deixar o teu contato aqui pro pessoal. Beleza, Foucault. Bom, para entender primeiro sobre o registro, eu queria agradecer as pessoas também que estão envolvidas junto com o projeto, com essa linha importante, que é o Paulo Ferreira e o Lucas Calais Ferreira, que são meus braços direitos aí, junto com a Universidade de Sydney, de Melbourne, no Registro Australiano de Gêmeos e a Sociedade Internacional de Gêmeos. Sobre a questão da linha de pesquisa, a minha linha de pesquisa é condições musculoesqueléticas. Então, a gente faz pesquisa principalmente clínica, para investigar aí questão de custos, prevalência, incidência, eficácia de intervenções, fatores de risco e prognóstico de condições musculoesqueléticas. Então, eu estou aqui desde 2016 na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, o FVJM, aqui em Diamantina.
E dentro dessa linha de pesquisa, a gente foi muito interessante, porque a gente não faz nada sozinho. Então, os estudos têm sido muito com colaboração de pessoas de peso, para ajudar a resolver questões práticas clínicas, que é onde eu acho que a pesquisa tem que se apoiar. Ela tem que resolver algum problema da sociedade, seja ela de pesquisa básica ou clínica, ela tem que ter uma implicação, né, levar a algum lugar. E aí, nesses projetos, a gente teve no início, muita revisão sistemática. A gente tinha aqui, a princípio, mestrado, então fica inviável a gente fazer projetos grandes, estudos controlados randomizados, estudos para risco, prognóstico, estudo de base populacional, se a gente tem um tempo curto. Então a gente resolveu fazer revisões sistemáticas muito por causa disso e também para entender epidemiologicamente algumas coisas, onde está a lacuna, que a gente tem que fazer estudos clínicos e também ajudar o gestor, o paciente, o profissional de saúde a tomar a decisão ali, o que a gente tem atualmente. Então a gente tem feito muita coisa nesse sentido, e dessas lacunas agora a gente já tem um doutorado. Então a gente começou agora com alguns estudos maiores, estudos clínicos randomizados, estudos observacionais longitudinais, para investigar ali de maneira mais adequada algumas condições de saúde. Então, por exemplo, a gente tem o ESCAPE Trial, que está investigando aí idosos com dor lombar. A gente tem também iniciando agora o TECLI, que é o estudo de telehealth, para ver custo-efetividade da telehealth em pessoas com dor lombar. A gente tem também torte de tornozelo sendo investigado, que é o estudo FROST, que é o que a gente está investigando aí também, o efeito adicional da crioterapia, que surpreendentemente todo mundo usa, mas ainda não está esclarecido o tamanho de efeito e se há efeito, né? Então, tem algumas explicações por que isso, né, aconteceu. É super barato, pouco efeito, né, diverso, então acaba popularizando, né? E também outros que a gente está começando com a ajuda aí de colaboradores de várias regiões do mundo. Então, Foucault está aqui, foi um prazer, que tem colaborado muito e está aberto, não só para estudar, para fazer mestrado, doutorado, pós-doc, mas também para colaborar. O que a gente quer aqui é resolver alguma coisa, ter alguma implicação. E aí a gente vai andando junto dos bons aí, para tentar melhorar alguma coisa na sociedade. Muito bom. Bom, Vinícius, então agradecer demais, primeiro por me aguentar aqui durante um mês, essa parceria aí que tem feito, com certeza vocês vão ver mais ele no Fisiortopedia. Eu ainda não fiz convite oficial, mas ele já é do time, então com certeza vocês vão ver bastante aula, tudo. Então assim, como a produção dele é de alta qualidade, são aquelas pessoas que são fáceis de chamar para diversas temáticas, e como vocês viram, é muito abrangente, né? Então acompanhar a pesquisa de qualidade assim é sempre um grande prazer. Então, agradecer novamente aí pelo tempo, Vinícius, por todo o compartilhamento aqui de informação, e não esqueça de curtir, compartilhar, manda para todo mundo, principalmente para os gêmeos dessa vez, para vocês conseguirem ajudar. Então, esse episódio aí fica super bacana e divertido aí de conversar um pouquinho sobre um assunto diferente, mas com certeza muita coisa para a gente aprender e entender. Então, pessoal, muito obrigado. Vinícius, muito obrigado, e até o próximo episódio. Valeu!